Oi, pessoal, boa tarde a todos. Só me sinalizem, por favor, se o áudio está bom. Boa tarde. Está bom também. Obrigada. Pessoal, é um prazer novamente estar junto com vocês, iniciando já esse ano, trazendo novidades, informações. Quero desejar a todos um excelente 2024. Que Deus possa nos abençoar e continue nos abençoando, nos dando força para que a gente prossiga na nossa missão. E missão essa que foi nos delegada, né, para cuidar de pessoas. Então, não existe missão melhor do que essa. Então, para quem não me conhece, eu sou Alice Figueiredo, nós temos a câmera aberta, porém, eu estou à escuta, tá? E qualquer coisa, vocês podem estar no chat, colocando, né, escrevendo aí qualquer informação que vocês desejam colocar aqui para a gente. A gente vai fazer todo o nosso, toda a nossa reunião, a gente vai estar fazendo, primeiro, né, eu vou trazer todas as informações, em seguida, o Silvio vai trazer a parte das informações. E logo em seguida, vocês podem estar, né, já fazendo as suas perguntas, tá certo? Nós temos um link, né, da frequência lá no chat. Eu peço, por favor, que vocês possam estar acessando esse link, respondendo, que é para poder aqui garantir as informações de vocês, né, a participação de vocês no link, para que a gente possa aqui confirmar a participação de todos. Então, vamos lá. Nós estamos com uma novidade acerca da Covid-19. Nós estamos aí com uma nova estratégia, né, de vacinação contra a Covid-19 em 2024. O Ministério virou uma chave, né, a respeito da vacinação, que ela se torna, a partir de então, anual, né? Claro que tem alguns grupos que a gente vai estar conversando aqui que poderão receber, né, duas vacinas, né, com a bivalente no ano, e outros grupos, os demais grupos, que irão receber essa dose de vacina, reforço da Covid, da bivalente, anualmente. Deixa eu passar aqui. Tá. Nós recebemos do Ministério da Saúde esse informe técnico, que é da estratégia, né, de vacinação contra a Covid-19 em 2024. Esse informe já está disponibilizado, inclusive, nos sites, né, do governo, da Secretaria de Estado, nos e-mails, né, de cada um de vocês, coordenadores de imunização, assim também como nos grupos de WhatsApp e no site do Ministério da Saúde, no Gov. Então, já foi amplamente, né, divulgado esse informe técnico, que a partir de então ele será aí a nossa Bíblia, que eu digo, né, para que a gente possa estar compartilhando, né, estudando, buscando, né, como um material de apoio para tirar dúvidas e, e estar também divulgando até mesmo para a população. A gente vai trazer um pouquinho do panorama a respeito, né, em relação ao ano de 2023, ano passado, sobre os casos de síndrome respiratória aguda, grave,
por Covid-19. E que foram mais frequentes, e vocês podem observar isso no gráfico, entre os idosos com 60 anos mais, seguidos de adultos na faixa etária entre 20 e 59 anos, e a gente vai além, né, dessa expectativa das taxas, né, de incidência em relação à SRAG, né, por Covid-19 em crianças menores de 1 ano de idade. Quando a gente vem observando o número de casos, né, do ano de casos de óbitos, né, e casos por Covid-19 em 2023, a gente vem aqui, né, numa taxa de mortalidade por SRAG causada por Covid-19, né, então a gente até, né, a semana epidemiológica 52, datada, né, como 31/12 de 2023, a gente vem analisando, né, no ano, né, entre os 12 meses do ano de 2023, a incidência, né, da taxa de mortalidade já em janeiro de 2023. Então, não existe uma sazonalidade, né, dentro do perfil, né, eu estou falando, pessoal, assim, eu estou falando, eu estou no meu volume máximo, tá? Eu não sei se de repente vocês estão com os áudios de vocês, né, os volumes mesmo total, porque eu estou aqui no tom da minha voz no máximo. Ah, tá. Ok. Então a gente vê que dentro do perfil, né, epidemiológico do nosso estado, em relação ao número de óbitos, em janeiro a gente teve, né, uma relação de casos muito alto e a gente teve aí a taxa de mortalidade, graças a Deus, mas ainda tivemos 13, né, em janeiro de 2023, e a gente vê, né, o comportamento desse vírus, né, e dentro dos casos no nosso estado, logo mesmo no início do ano. Então, a gente já observa que realmente, quando chega nesse período de janeiro, a gente viu aí a alta bem grande, né, relacionada aos outros meses do ano. Então, pessoal, melhorou? Tá. Ok. Vamos para frente. Tá. Quais são as recomendações de vacinação de Covid-19 em 2024? A vacinação contra a Covid, ela teve um grande impacto na redução da morbimortalidade da doença, evitando milhares de óbitos e internação no Brasil e no nosso estado também, desde a sua introdução já no ano de 2021. Então, considerando que a infecção por SARS-CoV-2 é uma importante causa de infecção respiratória grave e mortes em crianças menores de 5 anos, principalmente entre os menores de 1 ano de idade. Então, a gente destaca aqui para vocês. Vocês estão visualizando os slides? Ok. Sim. Ok, obrigada. Então, o que acontece? Eu quero destacar aqui para vocês que nós temos aí, né, uma faixa etária entre crianças menores de 5 anos e destacando as crianças menores de 1 ano de idade. Então, decidiu-se, a partir de então, destes resultados,
pela inclusão da vacinação contra a Covid-19 no calendário nacional de vacinação infantil. Então, aqui tem uma justificativa, entendeu? E a introdução da vacinação contra a Covid no calendário nacional de vacinação infantil. Então, para nos respaldar, nós temos um documento que foi divulgado desde o ano passado, em 2023, que é a nota técnica número 118, que trata-se da incorporação das vacinas Covid-19 no calendário nacional de vacinação infantil para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Então, nós temos esse respaldo através da nota técnica que foi disparada pelo Ministério da Saúde, que fala exatamente dessa incorporação da vacina Covid-19 na população infantil. E é importante destacar que nessa nota técnica, as pessoas perguntam para a gente, Alice, está tendo muita resistência em relação à vacinação da criança. Eu digo, gente, nós temos muitas evidências científicas, bibliográficas, que falam sobre os estudos a respeito da imunogenicidade e efetividade das vacinas Covid-19 em criança. E nesta nota, número 118, que foi disparado pelo Ministério da Saúde, ele traz vários estudos renomados que falam exatamente dessa efetividade, da imunogenicidade, da importância que a vacina ela tem tido exatamente em relação ao recebimento, à oferta, no que se refere às faixas etárias que estão preconizadas para as mesmas. Então, essas informações a respeito desses estudos, eles precisam também ser divulgados por nós, para que a gente possa estar convencendo a nossa população e agora, principalmente aos pais e responsáveis, da importância dessa vacinação. E a gente tem isso como documento. Então, não é nada inventado, não são ruídos, são estudos renomados que estão sendo compartilhados pelo próprio Ministério da Saúde, pela própria Organização Mundial da Saúde, para poder a gente estar levando essa informação até aos responsáveis e pais dessas crianças, para que elas possam, assim, estarem realizando e levando as suas crianças para receber a vacina. Então, se a gente observar todos esses estudos, quando fala de efetividade, por exemplo, da faixa etária de 6 meses a 4 anos, eles falam sobre a vacinação completa com a vacina Baby Pfizer, que no caso é a Pfizer-BioNTech, protege crianças contra consultas de emergência por Covid-19. Todas as crianças devem manter-se atualizadas com as vacinas contra a Covid-19 recomendadas. Então, são muitos estudos que nos levam a ter essas evidências e o convencimento baseado nos estudos que são compartilhados conosco através dos órgãos Ministério da Saúde, OPAS e OMS. Então, quando a gente fala de população infantil, essa população é uma população hoje prioritária. Então, toda a população de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinada ou com esquema incompleto de acordo com a faixa etária para vacinação de rotina no calendário nacional de vacinação infantil. Então, ela sai de um contexto de campanha e ela adentra agora nesta estratégia de rotina. Qual é a nossa meta relacionada a esse público específico? Então, o objetivo principal da vacinação é reduzir os casos graves e óbitos pela Covid-19, como a gente trouxe anteriormente,
qual é o objetivo, por que a vacina infantil para a Covid-19 ela foi incorporada no calendário nacional de vacinação infantil, é exatamente porque as faixas etárias mais acometidas em relação a óbitos são crianças menores de 1 ano de idade. Então, por isso é fundamental a gente alcançar essas elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação, e o Departamento do Programa Nacional de Imunizações definiu a meta de 90% para a cobertura vacinal do público indicado. Então, nós temos aí uma meta dentro, né, da rotina, que nós tínhamos apenas a BCG e a vacina rotavírus com 90% de cobertura, pelo menos, né, atingir esse nível de cobertura, e agora nós temos a vacina da Covid para 6 meses e menores de 5 anos de idade, com essa mesma meta preconizada pelo Ministério de 90%. Então, a vacina que será utilizada para atender esse público é a vacina Pfizer pediátrica para crianças de 6 meses a 4 anos de idade, e é o frasco de tampa vinho. Então, a idade recomendada para a vacinação é a primeira dose aos 6 meses, a segunda dose aos 7 meses e a terceira dose aos 9 meses de idade. Todas as crianças entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias podem, no entanto, receber 3 doses, primeira, segunda e terceira dose do imunizante Covid-19 Pfizer, frasco da tampa vinho. Então, o intervalo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose e 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. Isso continua, né, vigente dentro da nota técnica número 399/2022. E, além disso, nós iremos atender as crianças imunocomprometidas que estão dentro também dessa faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade. Então, aqui está um quadro bem explicativo, né, do esquema de vacinação para criança de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, com a vacina Covid Pfizer, frasco de tampa vinho, esquema 6 meses primeira dose, 7 meses segunda dose, 9 meses terceira dose. E nós temos aí o intervalo mínimo de 4 semanas após a primeira dose e 8 semanas após a segunda dose. E a informação, no caso, né, o registro no sistema de informação, ela segue primeira dose D1, segunda dose D2 e terceira dose D3. Então, aqui a gente define a vacinação. Nós temos outra vacina, que é a vacina Coronavac, monovalente, né, para crianças de 3 e 4 anos de idade. Esta vacina, ela vai estar, ela deverá ser utilizada somente para resgate. Então, nós temos aí esta orientação nas seguintes situações: crianças que não foram vacinadas contra a Covid-19 na idade recomendada, ou crianças, né, que na falta do imunizante recomendado na localidade e em condições pela qual aquela criança recebeu Pfizer pediátrica, porém, em crianças de 3 e 4 anos de idade. Aí a gente faz aí a intercambiabilidade. Então, o esquema é composto, no caso, da vacina Coronavac para crianças de 3 e 4 anos, D1 mais D2. E o intervalo mínimo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. O esquema primário ele deve ser, né, utilizado com o mesmo imunizante, excepcionalmente em casos que não for necessário completar o esquema com o imunizante utilizado na primeira dose, a intercambiabilidade de vacina pode ser utilizada. Nesse caso, será a utilização da Baby Pfizer, né, da Pfizer da tampa
vinho. Uma dose de reforço está recomendada nessa faixa etária, preferencialmente com a vacina Pfizer, frasco de tampa vinho. E se não tiver disponível o imunizante Pfizer, deverá ser aplicada a dose de reforço com a vacina Coronavac, com intervalo mínimo de 4 meses após a segunda dose. Então, aqui está um quadro explicativo, que é o esquema de vacinação para crianças de 3 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, né, com a vacina Coronavac. Então, a gente vê o esquema primário de D1 e D2 com Coronavac, o intervalo de 4 semanas após a primeira dose, e o reforço preferencialmente com a Pfizer, frasco de tampa vinho. Na indisponibilidade da vacina Pfizer, o reforço poderá ser realizado com a Coronavac. Então, o intervalo para a realização do reforço é de 4 meses após a D2, e o registro é primeira dose D1, segunda dose D2. Quando for Coronavac, é primeiro reforço R1, e quando for Pfizer, frasco de tampa vinho, terceira dose D3. Então, para as crianças de 3 a 4 anos, 11 meses e 29 dias que receberam o esquema básico de Coronavac de 2 doses, o reforço com Pfizer, tampa vinho, deverá ser registrado com D3, terceira dose. Até aí tudo bem? Ok. Tá. Então, só para a gente novamente trazer informações sobre as vacinas e esquemas vacinais recomendados para a criança, por que a gente está reforçando as informações? É porque eu já tenho recebido várias mensagens com pedindo essas informações, e novamente a gente está aqui repassando para vocês. Vamos sim disponibilizar esse material, e a gente vai também disponibilizar a gravação, tá? Então, as vacinas e esquemas vacinais recomendados para as crianças, novamente reforçando, as vacinas Covid-19, dos seguintes fabricantes estão disponíveis pelo Programa Nacional de Imunizações para a população pediátrica nesse momento. No Brasil, no estado do Maranhão, nós estamos utilizando a vacina Pfizer pediátrica, o frasco da tampa vinho e a vacina monovalente Coronavac inativada. Então, são essas as vacinas que nós estamos utilizando para essa população de crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, enquanto a vacina Pfizer pediátrica será disponibilizada na rotina, a vacina Coronavac poderá ser utilizada nessa população em situações específicas, como a gente já falou, na questão dos resgates de crianças que não vacinadas na idade recomendada, pela falta do imunizante. De repente, chegou a criança com 3, 4 anos de idade, eu não tenho a Baby Pfizer, eu posso sim iniciar e ofertar essa vacina Coronavac inativada. E outra situação que é a contraindicação da Pfizer pediátrica em crianças de 3 e 4 anos de idade. Então, as vacinas serão ofertadas conforme as especificações de cada imunobiológico e a sua disponibilidade no Programa Nacional de Imunizações, no PNI. Aqui a gente traz no quadro 3 as especificações, né, das vacinas Covid-19 que estão recomendadas agora nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Então, a gente falou primeiramente das vacinas que são utilizadas nas faixas etárias de 6 meses a menores de 5 anos. Pfizer, da tampa vinho, e a Coronavac. A partir
da faixa etária de 5 anos a 11 anos, nós temos a Pfizer, que já é da tampa laranja. Tá bom, pessoal? Por que a gente está falando isso? Porque no Brasil e no nosso estado, nós não temos ainda vacina bivalente para crianças nessa faixa etária, de 5 a 11 anos. Então, nós continuamos usando para essa faixa etária de 5 a 11 anos, Pfizer, a vacina Covid-19 Pfizer da tampa laranja. Eu só quero abrir um parênteses rapidinho em relação, porque isso não está no informe técnico, em uma situação que me perguntaram, Alice, eu tenho agora um adolescente que ele fez a primeira dose da vacina da tampa laranja da Pfizer pediátrica, a primeira dose. Ele tinha 11 anos. Ele chegou agora com 12 anos, é grupo prioritário. E agora, eu vou dar continuidade com qual vacina? Eu vou ofertar a bivalente, ele já tem 12 anos, ou eu vou fazer a vacina Pfizer pediátrica da tampa laranja? Pessoal, é bivalente, tá? Porque antes a orientação, a criança que chegasse, fizesse com 11 anos, a vacina Covid-19 pediátrica da tampa laranja, com 11 anos, quando ela chegasse com 12 anos, a gente dava continuidade com a mesma vacina, no caso da Pfizer tampa laranja. A orientação é que, a partir de então, essas crianças que chegaram na sala de vacina com 11 anos e que fizeram a vacina Pfizer pediátrica da tampa laranja, mas que agora, ao retornar à sala de vacina, já estão com 12 anos, a oferta é vacina bivalente. Se ela estiver no grupo prioritário, ela vai receber a dose da bivalente, e aí a gente vai encerrar aí o esquema, tá bom? Então, são algumas especificações, informações que não estão descritas no informe. Inclusive, essas informações a gente já tem passado para o Ministério, eles estão preparando um documento para anexar, para trazer como anexo do informe das informações dessas novas recomendações da Covid, tá? Para o ano de 2024. Eu estou vendo alguém com a mãozinha levantada. É pergunta que já quer fazer, Renata? A gente Isso. acordou. Renata, assim, a gente acordou que a gente vai dar continuidade, aí você só deixa aí, já fica na fila, porque quando a gente terminar a apresentação toda, a gente retoma com vocês para a gente tirar dúvidas, ou vocês que querem fazer alguma consideração, a gente vai abrir, tá bom? Tá certo. Obrigada. Beleza. Então, aqui a gente já falou das vacinas de 6 meses a menores de 5 anos, de 5 a 11 anos de idade, e agora as vacinas a partir, né, recomendadas, a vacina Covid-19, recomendada para os grupos prioritários da faixa etária a partir de 12 anos de idade, que já está aí preconizada a bivalente. Então, nós recebemos 2 tipos, né, dessas vacinas, a tampa é cinza e a que está sendo disponibilizada para o uso a partir de 12 anos de idade. Outra situação também que a gente tem recebido em demanda em relação aos adolescentes. Então, o que acontece? Em relação aos adolescentes que receberam, né, as 2 doses da vacina monovalente ano passado,
mas não receberam a vacina bivalente, que não são grupos prioritários. Então, a Secretaria de Estado da Saúde, o que a gente acordou? É que se nós temos vacina, nós iremos ofertar, certo? A gente não tem feito a divulgação que está aberto para grupos que não estão, né, que não são grupos prioritários. Mas se a pessoa chegou até a sala de vacina e nós temos a vacina, ali se ele não é grupo prioritário e ele só fez 2 doses e não fez o reforço, a gente vai ofertar sim a bivalente. O sistema de informação nos dá esse respaldo e a gente vai fazer a vacinação, sem problema nenhum. Tá. Passei de... Ok. Então, é importante destacar que, à medida que forem obtidas novas aprovações regulatórias e vacinas adaptadas às novas variantes e estiverem disponíveis no país por meio do Programa Nacional de Imunizações, o PNI, as recomendações e esquemas de vacinação serão atualizados. Então, dessa forma, os novos documentos técnicos serão publicados, com o objetivo de orientar a estratégia de vacinação, incluindo as vacinas atualizadas que contemplam a subvariante XBB. Então, cabe ressaltar que as vacinas atualmente em uso pelo PNI continuam a oferecer proteção contra as formas graves da doença, portanto, os grupos aptos a recebê-las não devem adiar a vacinação. Então, os grupos prioritários, eles seguem a partir de 5 anos de idade. A meta de vacinação é maior de 90% da população-alvo. E a recomendação para a dose de reforço de 2024 será com a vacina COVID-19 licenciada e disponível no PNI para utilização a partir de 5 anos de idade. O esquema de vacinação é uma dose de reforço para os grupos prioritários, com intervalo mínimo de 6 meses, da última dose da vacina COVID-19 de qualquer formulação, tanto monovalente como bivalente, recebida, independentemente do estado prévio, vacinal prévio. Um dos pontos que a gente teve bastante discussão é em relação a essa informação, que ele fala o seguinte: ressalta-se que os esquemas primários de vacinação contra a Covid-19 não são mais recomendados rotineiramente para as pessoas com 5 anos de idade ou mais que não fizerem parte do grupo prioritário. Contudo, se um indivíduo que não tenha sido vacinado anteriormente, passaram-se 3 anos para se vacinar, nunca se vacinou, nenhuma dose prévia ou que tenha recebido apenas uma dose da vacina contra a Covid-19, optar por se vacinar, se chegar na sala de vacina, poderá iniciar ou completar o esquema primário de vacinação. E esse esquema consiste em 2 doses da vacina Covid-19 disponível e recomendada para idade, com intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses. Então, isso a gente já adentra a partir de 5 anos de idade. Quais são os grupos prioritários, né? E nós vamos aqui compartilhar para vocês a estimativa populacional e o intervalo em relação às doses de vacinação da COVID. Então, a gente tem aqui os grupos 60 anos mais, eu quero somente destacar, primeiramente, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas e gestantes e puérperas. Se vocês observarem, nós temos aí um intervalo entre as doses de 6 meses. Porque poderá acontecer, e pode ser que aconteça, que nós tenhamos que vacinar essas pessoas 2 vezes ao ano. A gente só tem que observar
o intervalo entre as doses da vacina bivalente, que é no mínimo de 6 meses entre elas. Os demais grupos, eles estarão recebendo anualmente apenas uma dose da vacina bivalente, tá certo? E aqui a gente tem as estimativas populacionais e a gente vê que as pessoas de 60 anos ou mais é um grupo prioritário que tem uma estimativa bem alta dentro do nosso estado, e aí a gente vem em seguida das pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente, então são grupos, os quilombolas, e a gente tem a população indígena com uma estimativa populacional dentro do nosso estado também bem alta. Falando dos grupos prioritários e o recebimento do reforço com a vacina Covid-19, para os grupos prioritários não está condicionada a existência de esquema prévio de vacinação contra a Covid-19, então qualquer pessoa do grupo prioritário está apta a receber uma dose de disponível no ano de 2024, nesse caso nós temos a bivalente, então conforme aqui o quadro em destaque, então vocês observam que a gente vai receber pessoas apenas com uma dose, com 2 doses, pode ser com 2, com reforço. Então, independentemente desses esquemas prévios, todo mundo, no ano de 2024, todo mundo que eu digo dos grupos prioritários, está recomendado em 2024 uma dose. A gente só tem que observar qual foi a última dose, né, se já está com 6 meses com a vacina bivalente, para que a gente possa, assim, ofertar uma dose no ano de 2024. Então, pessoas imunocomprometidas têm uma nota em destaque que receberam esquema prévios com a dose adicional ou D3, com ou sem doses de reforço subsequente, também deverão receber uma dose da vacina Covid-19 no ano de 2024. Aqui algumas condições especiais, em caso das pessoas imunocomprometidas com 5 anos de idade ou mais, que não iniciaram ou que não completaram o seu esquema primário, né, de 3 doses. Então, elas deverão completar o esquema com 3 doses, disponível a bivalente ou a mais atualizadas. E para aqueles que receberam a última dose de qualquer formulação da vacina há mais de 6 meses, uma dose de reforço é recomendada em 2024. E outra condição especial em destaque é a revacinação, no caso dos transplantados, né, de células tronco hematopoéticas, que tem recomendação de reiniciar o seu esquema de vacinação com as vacinas disponíveis no momento. Então, a gente precisa aí fazer a revacinação, mas reiniciando o esquema. E as gestantes e puérperas têm recomendação de receber uma dose de reforço após 6 meses da última dose recebida. E a gente colocou uma observação, porque poderão receber até 2 doses na mesma gestação. Pode existir aí essa coincidência, e aí a gente só observa esse intervalo de 6 meses da última dose recebida. O esquema deve ser iniciado preferencialmente após 6 meses, já tratando bem aqui dos transplantados, né, com células troncos hematopoéticas, só trazendo como é que vai ser, né, como é que eu vou reiniciar. Então, o esquema ele deve ser iniciado preferencialmente após 6 meses do transplante, porém, a depender da situação epidemiológica local, a vacinação ela pode ser iniciada a partir de 3 meses pós-transplante. E o esquema preconizado para a revacinação de transplantes, de transplantados, quanto ao número de doses, intervalo, sessão de 3 doses da vacina Covid-19, preferencialmente com imunizante bivalente, conforme o quadro aqui em destaque. Então, a gente vai fazer a primeira dose com bivalente,
Aí a gente dá o intervalo, né, de 4 semanas após a primeira e de 8 semanas após a segunda. E aí a gente registra como D1, D2 e D3, como está descrito aqui no quadro. E no quadro 8, a gente vai trazer algumas descrições de estratégias que podem ser adotadas, né? Nós passamos por várias oficinas sobre o microplanejamento para as atividades de vacinação de alta qualidade. Então, nós temos aqui os grupos prioritários e as estratégias que a gente pode estar adotando claro, de acordo com a realidade de cada município, o que deu certo, o que tem dado certo no seu município, né, para alcançar esta população. Então, nós temos agora um desafio que são, né, os alcances desses grupos prioritários, uma meta de vacinação a alcançar de 90%, tanto em crianças, né, como nos adultos. Então, a gente tem aí as ações de vacinação casa a casa, busca ativa de faltosos, ampliação, né, de pontos de vacinação, vacinação em pontos estratégicos e principalmente sem cobertura permanente da atenção primária à saúde, articulação com assistência social, com bancos, né, na organização das ações de vacinação nos dias e locais de recebimentos de benefícios sociais. Então, nós temos hoje também os nossos comitês de microplanejamento nos municípios, os 217 municípios têm instituído os comitês, os comitês de microplanejamento, onde nós temos os articuladores, né, as secretarias, e nós temos aí este apoio voltado para essa condição. Então, a gente traz esse demonstrativo para vocês de estratégias que podem ser adotadas de acordo com a realidade do município, para que vocês possam, assim, estar alcançando a meta que está preconizada pelo Ministério da Saúde para os grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. Tá certo? Eu vou passar para o Silvio, para que a gente possa estar dando continuidade no registro de vacinação e logo em seguida, quando ele terminar, a gente entra já para franquear as falas. Obrigada, pessoal. Boa tarde, pessoal. Aqui quem lhes fala é o Silvio, suporte, né, do Sistema de Informação da Imunização. A gente vai dar continuidade aqui, né, na reunião sobre as novas estratégias de vacinação contra a Covid, né, no ano de 2024. Aí, só quero que você me confirme se o áudio está, né, alto e claro, né, para a gente dar
continuidade aqui à reunião. Me confirme aqui no chat. Valeu, pessoal. Sim. Desde dezembro, né, na verdade, desde o início do ano passado, né, a gente está passando por umas reformulações, né, no sistema de informação, especificamente no CPNI, né, em relação às campanhas, agora a estratégia rotina, né, da vacina Covid, né, a partir desse ano. Só que em dezembro, né, de 2023, nós já iniciamos com os novos relatórios, né, que foram disponibilizados, né, para a gente estar acompanhando as doses aplicadas, coberturas vacinais, né? E quem ainda não acessou, né, o ambiente da rotina, é o mesmo site, né, onde a gente acompanha os dados das campanhas de Covid, influenza e demais campanhas. Então, a partir de agora, né, a gente está acompanhando esses dados, lá no gov.br, né, onde a gente acessa a parte do Localiza SUS, DEMAS, né, para estar vendo os dados da rotina, tanto da Covid como das crianças, né, menor de ano, 1 ano, adolescente, adulto. Aí lá tem dados por ocorrência, por residência. E hoje a gente só tem informação acumulada até outubro. Então, a gente está aguardando ainda os meses seguintes a serem atualizados no mesmo ambiente. Né? No caso, o ano de 2023, de janeiro a dezembro. Na apresentação que eu vou dar início agora, tem um link, né, do site do Demas Localizações, mas vou compartilhar aqui no chat também, para quem ainda não acessou. Bom, em relação aos registros, né, das doses aplicadas em crianças, né, de 6 meses a menores de 5 anos, né, a estratégia de vacinação contra a Covid. Para os grupos de crianças, deverão ser registradas, né, com a estratégia de vacinação rotina, que lá no CPNI já está, né, disponível para a seleção dessa estratégia. E em relação ao SUS, né, APS, seja PEC ou CDS, até serem realizadas as adequações necessárias, né, a estratégia de vacinação deverá ser a campanha seletiva, porque agora não temos a estratégia rotina no SUS. Então, de forma temporária, a gente vai estar selecionando a estratégia de campanha seletiva para o registro das doses aplicadas da Covid, né, em crianças menores de 5 anos. E ontem também já foi disponibilizado lá no site do CPNI já o novo banner, né? Foi até alterada a cor, conforme está no informe, né, da Covid, que foi compartilhado nos grupos, nos e-mails, para vocês darem uma conferida, né, nas mudanças, caso tenha uma dúvida a mais. Agora, lá no CPNI, permaneceu o banner, né, cinza, né, da bivalente, e o banner agora laranja da monovalente. Aqui nos slides seguintes, né, nós vamos demonstrar aqui como está disposto, né, nos sistemas a questão do registro das vacinas, né, da Covid no novo ambiente. Agora, aqui é os grupos prioritários, né, da vacina bivalente. As doses aplicadas na estratégia de vacinação contra a Covid-19 em 2024 para os grupos prioritários deverão ser registradas em qualquer sistema integrado com a Rede Nacional de Dados da Saúde, né? Conforme abaixo. Ó. Número 1, estabelecimentos que não fazem parte da atenção primária à saúde, que já sabemos que são os hospitais, né, maternidades, serviços privados, área indígena. Esse registro vai ser no banner específico lá no CPNI. E para estabelecimentos que fazem parte da atenção primária, que no caso usam o SUS, a estratégia, como eu já falei, é a campanha seletiva, são, né, as UBSs.
como eu falei anteriormente, pessoas que irão, né, iniciar ou completar o esquema primário, né, da vacina monovalente. Né, o registro fica, né, lá no banner novo da monovalente, que é esse banner de cor laranja. Aí, caso não tenha mudado no sistema de vocês, lá no navegador, é só fazer uma recarga da página, né, que ele já atualiza. Aí, continuando, né, em relação às pessoas que vão iniciar, né, ou completar o esquema primário da monovalente, o registro no SUSPEC CDS. É o sistema que você já utiliza, né, diariamente, né, na ISOBS. É a mesma forma que vocês fazem para registrar as vacinas, né, diariamente. Pesquisa cidadão, adiciona na lista de atendimento, né. Aí clica lá no ícone da vacina para selecionar lá os campos das doses que já foram registradas ou as doses que tem a fazer ainda, né. Pega umas informações aqui, só para reforçar, né, essa questão aí do registro da COVID nos sistemas de informação. Para registrar as vacinas de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, né, estratégia rotina, e utiliza o ESUS, para registrar no próprio ESUS as doses administradas. E para registrar as vacinas de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, no caso, unidades não pertencentes à APS, e utiliza o CPNI, para registrar no próprio CPNI essas doses administradas. A regra acima é válida para a estratégia de vacinação de rotina, né, das crianças, e é válida para a vacinação dos grupos prioritários, conforme as observações do informe técnico. E atenção, né, para registrar a vacinação de grupos não prioritários, quem utiliza o ESUS e CPNI pode digitar no ESUS ou continuar digitando no CPNI COVID. É escolher apenas um sistema, né, para evitar essas duplicidades de doses, né? Inconsistências. No CPNI já está disponível, né, a estratégia rotina, como eu já falei, né, as doses 1, 2 e 3, para a digitação dessas doses. E crianças na faixa etária de 5 a 11 anos, com ou sem grupo prioritário, a digitação das doses aplicadas permanece, né, na verdade permanece não, agora vai ser no novo banner, né, laranja, a monovalente. Já na faixa etária de 12 anos ou mais, com ou sem grupo prioritário, a digitação das doses aplicadas, aí sim permanece no banner cinza, no CPNI campanha ou ESUS PEC. A maioria dos municípios utilizam os dois sistemas, né, para estar registrando essas informações. Ou seja, para fazer o movimento de imunobiológico, né, no CPNI, ou caso tenha algum estabelecimento, né, que não seja da atenção primária. Aí, nesse caso, vai ter que ativar essa sala para realizar a digitação com aquele perfil de operador, estabelecimento de saúde, conforme está orientado aqui no informe. Eu vou compartilhar com vocês bem aqui o link, né, do localizações que estão solicitando. Pronto, pessoal, já compartilhei aqui no chat, né, da web. Aí vocês podem já, né, quem ainda não conhece os novos relatórios, né, da rotina, né, de coberturas e doses aplicadas, já pode estar acessando, né, através desse link aí. Os slides serão disponibilizados, né, ao final da reunião, né, nos grupos da Macro Regional Norte, no caso, por suporte regionais, né, eles repassarem aos municípios.
Aí, seguindo os slides, tem um breve passo a passo, né, de registro da vacina COVID no CPNI. Após o usuário, né, fazer o login, selecionar o perfil, operador de estabelecimento de saúde e o estabelecimento. Já em relação à SUS, após pesquisar o cidadão que vai receber a vacina e adicionar na lista de atendimento, a gente vai estar selecionando o ícone vacina, né? Mas antes disso, a gente seleciona o tipo de serviço, né, que vai ser realizado para esse cidadão. E isso é feito lá no atendimento, né? Lá da UBS. Até a gente chegar, né, na tela dos imunobiológicos, seja o calendário vacinal completo, né? Conforme a idade do cidadão que vai receber a vacina, o sistema vai entender as doses que ele tem que receber, né? Esse é calendário da criança, do adulto, do idoso. Aqui é a tela, né, do final, para confirmar os dados, né, estratégia, campanha seletiva, lote, a data, né, de aprazamento, né, que a gente sabe que vai ser 3 doses, né, a rotina COVID, salva. E após salvar, a gente só vai finalizar o atendimento, né, para garantir que essa dose esteja, né, salva no sistema. No caso, a Pfizer pediátrica menor de 5 anos, conforme está aqui na tela. Aí, para visualizar os dados resumidos do registro, clique sobre o quadrado referente à dose aplicada. No caso que é referente que eu falo, é esse de cor verde, né? Só confirmar os dados, está tudo certo, né? Lembrando que o grupo de atendimento que o sistema exige é faixa etária. Já em relação ao SUS-CDS, é bem semelhante à questão do registro, né? Também pesquisar o cidadão, né, para adicionar a dose. Aí o sistema também vai pedir os mesmos dados. No caso, que é a estratégia, né, campanha seletiva, né, após ter selecionado o imunobiológico, o grupo de atendimento, que é faixa etária, e confirma. Aí os ambientes de disseminação, né, que eu já tinha comentado, que é os novos relatórios já disponíveis desde dezembro. São as coberturas, doses aplicadas. Para quem já conhece os dados, os relatórios de Covid e influenza, né, vão ver a semelhança, né, dos relatórios. Não terá muita dificuldade em estar, né, montando os dados conforme a necessidade. Aí, como eu já falei aqui na apresentação, tem um link, que eu já postei aqui no chat. E lembrando que aquele CPNI legado que foi encerrado em maio, né, do ano passado, lá tem dados, né, do mês de maio para trás, caso vocês queiram consultar, né, dados mais antigos de cobertura vacinal, doses aplicadas. E no próprio site do Localiza, a gente pode estar... tem lá o link, né, que vai redirecionar tanto para o Tabnet como para o CPNI legado. Silvio? Silvio, boa tarde. Oi. Esse ambiente de disseminação que você está falando aí, eu vou encontrar aqui nesse link que você postou aí no chat, não foi? Isso mesmo. Que é, como eu já falei, é o mesmo site lá da Covid e influenza. Aí na apresentação tem um link e no chat também é o mesmo link. Aí lá você vai escolher se você quer visualizar doses aplicadas ou cobertura vacinal. E lá também ele pergunta se são dados por ocorrência ou residência. Bom, esse slide foi o último, então a gente já pode iniciar, é o momento de perguntas, dúvidas. Sim.
em relação a tudo que foi apresentado até agora. Fiquem à vontade. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Renata. É só É de porque onde, Renata? eu sou de Pirapemas. É só porque na hora da apresentação deu uma travada aqui. Lá na parte que você falou, Alice, da fase pediátrica, né, de 5 a 11 anos. Então, nessa faixa etária, a gente vai continuar fazendo normalmente. Tá. É isso? Nós temos uma orientação, inclusive, Renata, a gente está atualizando, né, o nosso card para poder Uhum. estar disponibilizando para vocês até no máximo sexta-feira. Por quê? Porque houve uma mudança nos intervalos do esquema de vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, o intervalo da primeira para a segunda dose da Pfizer pediátrica da tampa laranja era de 8 semanas. Aí esse intervalo mudou, ele vai para 4 semanas. E o reforço para os grupos prioritários, a partir de 5 a 11 anos, já não é mais de 4 meses. Agora vai ser de 6 meses da segunda dose. Então, essa é uma orientação agora do Ministério, como eu disse para vocês. Essa informação ela não está no informe, né? O Ministério está preparando aí um anexo para poder colocar no informe, porque são muitas informações relacionadas, né, principalmente às crianças, né, de 5 a 11 anos, e que não estão no informe. Então, a criança de 5 a 11 anos de idade, né, que chegou na unidade, no caso, para tomar a vacina, né, para receber a vacina, a gente identificou que ela possui uma dose da vacina, né, e ela faz parte do grupo prioritário. Então, qual é o intervalo que a gente vai utilizar entre a primeira e a segunda dose? O intervalo é de 4 semanas, não é mais de 8 semanas. E se a gente chegar uma criança nessa faixa etária de 5 a 11 anos de idade, chegou na unidade para receber a vacina, a gente identificou, ela é do grupo prioritário, possui as 2 doses, e qual é o intervalo, né, que a gente tem que observar a partir de então? Então, ela tem que receber uma dose, né, nesse ano de 2024, com um intervalo mínimo de 6 meses da segunda dose. Então, esse esquema da vacinação da criança de 5 a 11 anos, ele teve aí essa alteração, certo? Então, a gente Entendi. Então, vai ser está só para os preparando o grupos CAD. prioritários no momento, de 5 Isso. a 11. Agora sim, como a gente Entendi. falou no slide anterior, que caso essa criança de 5 a 11 anos, a mãe nunca vacinou essa criança, e ela compareceu num posto de vacinação, e ela optou em vacinar a criança, a gente vai ofertar. Ela não é do grupo prioritário, Alice, ela chegou com 5 anos de idade. Como é que eu vou fazer? Eu vou ofertar a vacina, a primeira dose, vou atrasar a segunda dose da vacina pediátrica, né, da tampa laranja, com 4 semanas, e essa criança que não é do grupo prioritário, ela encerra o esquema. Ela não vai receber o reforço. Só vai receber reforço nesse momento, na vacinação, na estratégia de vacinação de 2024, apenas as crianças de 5 a 11 anos que são do grupo prioritário. Quem não é do grupo prioritário não recebe reforço. Ou completa esquema ou inicia esquema. Certinho? Eu entendi.
Entendi. É Meu Deus muita do céu, é muita coisa. É muita coisa para nossa cabeça. E assim, a gente precisa muito da ajuda de todos vocês, porque são informações novas. A gente está vendo aí uma mudança de intervalos, né, de esquemas vacinais primários, com intervalos já diferentes, e a gente precisa levar essa informação na ponta. A gente precisa trazer todo mundo para reunir, para poder já estar trazendo essas informações. E assim, essas informações, ela tem sido passadas porque a gente tem feito os questionamentos, coordenadores estaduais têm questionado o Ministério, porque essas informações, novamente eu repito, elas não estão escritas no informe. Por isso, houve a necessidade do próprio Ministério se posicionar em um anexo de perguntas e respostas, para que a gente pudesse trazer aí melhor essas informações para vocês. Tá bom, Renata? Sim, entendi, E Alice. Obrigada. a outra pessoa que está aqui é a Cassiele. Oi, Cassiele. Olá, boa tarde. Boa tarde, meu bem. Eu sou de Turiaçu. Olá, pode É, falar, meu bem. é, A pergunta que eu queria fazer, na verdade, é duas, mas primeiramente eu vou fazer uma. Em questão que a senhora falou dos adolescentes, né, que fizeram somente 2 doses e querem tomar a bivalente. No caso, se estiver disponível no posto, eu posso ofertar essa dose para eles? Com certeza. Como eu falei anteriormente, a Secretaria de Estado, vendo, né, a possibilidade da oferta, porque nós temos vacinas para atender a população, graças a Deus, então a gente pode sim estar ofertando, né? Se buscar oferta na sala de vacina, a gente pode sim estar ofertando. Tá, ok. A outra pergunta é a questão assim, da mudança de imunobiológico em questão da idade, né? Exemplo, uma criança chegou aqui com 4 anos e tomou a baby. Aí ela voltou para tomar a segunda, já tinha 5 anos, né? No exemplo assim, aí nesse caso, eu vou fechar com a baby ou vou ofertar a pediátrica para ela? A gente vai, como eu falei anteriormente, isso também pode acontecer em relação às crianças que estão, que fizeram também, né, com 11 anos, aí quando voltaram já tinha 12 anos. Era para fazer a pediátrica da tampa laranja, mas já chegaram com 12 anos, a gente vai ofertar o quê? A bivalente. Então, a gente vai ofertar o imunizante de acordo com a idade. Então, nesse caso, se ele já chegou depois dos 4 anos de idade, né, que era para até então fazer as 3 doses com a vacina Baby, né, a Baby Pfizer da tampa vinho, nesse caso a gente vai fazer com a vacina pediátrica da tampa laranja, porque a gente vai seguir o esquema de acordo com a idade atual da pessoa. Ah, tá Ô, certo. Muito Cassiele, tá certo? obrigada. Oi, oi. Você entendeu? Sim, entendi. É só mais uma pergunta, é questão do sistema, né? Os idosos que já estão tomando o segundo reforço deles, na hora que a gente vai colocar no sistema, aí lá acusa que ele já tomou o imunobiológico da vacina, né? Aí pede lá para a gente justificar. Qual seria a melhor forma de justificar lá, de escrever? Só um momentinho aí. Tá, ok.
E Ana. Cassiele, né? Vai, Cassiano. Então, a justificativa, o que o Ministério, né, pediu para a gente estar colocando, é só a nota técnica, eu vou até colocar aqui no chat, a nota técnica número 83/220 de 2023. É só isso que é para colocar, a justificativa é essa, porque a nota técnica ela fala exatamente desses reforços com a bivalente. Tá certo? Ah, Porque a sim. gente precisa justificar e aí eles orientaram o pessoal mesmo, né? Os técnicos do PNI, do Ministério, pediram somente para a gente colocar essa justificativa. Vou pedir para o Silvio colocar aqui para vocês no chat, aí vocês já, quando forem, né, registrar, já podem estar colocando essa justificativa, tá bom? Ah, sim. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você. Aí eu quero perguntar também. Tá na fila aqui de perguntas. Pessoal, é só levantar a mãozinha, tá? Porque a gente está seguindo a ordem. Cassiele, só abaixa a mãozinha, tá? A Ana, por favor. Cassiele, só abaixa a tua mãozinha, tá? Ana. Não, a Oi. mesma pergunta que eu ia perguntar, ela perguntou, a Cassiele. Então, tá contemplada? Eu só tinha mais uma dúvida, porque primeiro era recomendado, quem tomou a primeira dose tinha que completar a segunda dose da mesma vacina para tomar a bivalente. Aí você falou que quem tomar uma dose de Pfizer pediátrica, se caso voltasse com 12 anos, ia para dar a bivalente, aí eu fiquei em dúvida. É assim. Se uma criança, ela fez de 5 a 11 anos, 11 anos chegou uma pessoa e você avaliou, né, a caderneta, ela tem lá, ela tinha 11 anos quando ela fez a primeira dose da Covid, esquema primário, ela fez com a vacina que é preconizado para essa faixa etária, que é a vacina Pfizer da tampa laranja, pediátrica, certo? Só que ela já está com 12 anos. Se ela já está com 12 anos, a oferta para essa pessoa já é com a bivalente. Não vai ser mais com a pediátrica, porque antes a gente dava continuidade com a pediátrica. Só que o Ministério, inclusive até questionei muito, porque se tem uma das pessoas que muito questiona, que fala demais nesse grupo do Ministério, somos nós. Então, eu questionei bastante, porque antes a pediátrica Alice, nós viramos uma chave, a gente está com uma nova, né, estratégia de vacinação COVID, seguindo, inclusive, as regras de negócio que está relacionada ao sistema de informação. Então, a partir de então, a orientação é essa. Recebeu a primeira dose, tinha 11 anos, com a vacina pediátrica, e aí voltou para receber a segunda dose, mas ele tem 12 anos, a vacina preconizada para a faixa etária é a da idade atual. Então, ele tem 12 anos, então a gente vai fazer a bivalente. Tá certo? Certo. Então, até um adulto chegar só com uma dose, a gente tem que dar a bivalente também? Pronto. Excelente. Ana, e todos é o seguinte. Se é do grupo prioritário, é do grupo prioritário. Pensar no idoso, 60 anos, é do grupo prioritário. Chegou na sala de vacina, avaliamos a caderneta, só tem uma dose da vacina Covid-19, monovalente que ele fez. Eu vou ofertar a segunda dose com a vacina bivalente e esse grupo de idosos, gestantes e puérperas, imunocomprometido, preste atenção, os grupos de gestantes e puérperas, idosos e imunocomprometidos terão que fazer mais uma dose. Então, eu vou fazer o esquema primário para fechar e eu vou ter que ofertar com 6 meses após a última dose que ele recebeu, com a bivalente, mais uma dose, que caracteriza aí o reforço. Agora, se esse idoso chegou na sala de vacina sem registro nenhum, nunca se vacinou contra a Covid-19, eu vou fazer a primeira dose com bivalente. Com 4 semanas,
eu aprazo para mais uma dose da bivalente e com 6 meses após a segunda, eu faço ainda mais uma dose. É a única situação que nós vamos ofertar uma dose de reforço após o esquema primário com as bivalentes. Vocês entenderam? Os demais grupos, por exemplo, trabalhador da saúde, que só tinha uma dose, né, com a monovalente, eu oferto a bivalente e não tem mais doses para ele. Certo? É.